mais do que os hábitos e o modo de vida na constituição de uma pessoa. Hoje, por exemplo, já é provado que o ambiente, ou seja, os fatores externos aqui, interferem de modo decisivo no código genético da pessoa, promovendo alterações no funcionamento dos genes, estilo de vida, hábitos não saudáveis, ambientes tóxicos, tudo isso influencia e pode influenciar até os genes das pessoas. E isso ir corrompendo ao longo Por exemplo, um pai e uma mãe que fuma dentro de casa, né? Provavelmente aquela fumaça. Isso é comprovado cientificamente. A fumaça que vocês expelem no ambiente, às vezes é mais tóxica que aquela que está sendo fumada. O fumante passivo. Exatamente. Então vamos lá. O genoma sofre muitas alterações que podem ser de caráter reversível ou irreversível. Ou seja, tem coisa que dá para mudar, tem coisa que não dá. Irreversível. Então, no câncer, por exemplo, o crescimento descontrolado das células é desencadeado por genes modificados e existem dezenas de outros genes relacionados às doenças que podem ser ativados ou silenciados por microRNAs sintetizados em laboratório. Ou seja, tem coisas que na genética, nas células, né, podem ser modificadas, outras não. Aqui está dando um dado científico, tá? Revista Veja, 22 de abril de 2009, fala sobre... traz uma matéria sobre isso. Né? CRNA é um ácido ribonucleico. Isso, exatamente. Que está dentro da, se eu não me engano, dentro da mitocôndria, que é como se fosse o pulmão da célula. Se eu me lembro ainda da escola, eu acho que é isso aí. Tá. Vamos lá, gente. Sem querer, né, aqui falando, sem querer estabelecer nenhuma doutrina aqui sobre isso, mas várias experiências, né, têm demonstrado que muitas doenças congênitas podem ter uma conotação espiritual no aspecto de heranças espirituais. Sim, pode haver isso, gente. Sim, se não tem explicação médica, se não tem explicação científica, muitas delas podem ter influência espiritual. Aqui cruzamos uma linha, né, entre a ciência e a fé, entre o mundo natural e o mundo espiritual, ok? O mundo físico e o mundo metafísico, exatamente. Então isso se comprova exatamente porque no processo de libertação, através da confissão intercessória, né, das iniquidades geracionais, ou seja, das gerações, essas doenças desaparecem das pessoas. Isso aqui é muito comum, gente. Às vezes você está fazendo um mapeamento espiritual com a pessoa e ela tinha problemas crônicos no biológico, no físico, no organismo. Aí ela faz o mapeamento e aquilo é quebrado na vida da pessoa e as funções biológicas começam a funcionar normalmente. A doença some, desaparece. Por quê? Porque foi quebrado a base legal que os demônios tinham para influenciar a vida da pessoa através das gerações. Geralmente é o quê? São envolvimentos com feitiçaria, com ocultismo, com magias ocultas, com coisas pesadas lá atrás. Que ao nos arrependermos, quebrarmos essa ligação, os demônios perdem o ponto de contato com a pessoa e não conseguem mais ter acesso à parte biológica da pessoa. A doença some. Tá bom? Todo mundo está entendendo? Isso é muito característico, né? Quando nós confrontamos o ocultismo e a apostasia familiar. Apostasia aqui no sentido de famílias que abandonam a fé. Deuteronômio 28, 59, o texto sagrado nos diz assim: então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duráveis. Então tem base bíblica para isso que nós estamos falando, que existem doenças que Deus permite, está aqui na tela 28, que se perpetuem ao longo das gerações. Por quê? Por causa da apostasia, porque abandonaram a fé, porque abandonaram a Deus, começaram a fazer práticas abomináveis, contrárias à palavra de Deus. O mal entra em ação. O que é a maldição? O mal em ação, porque quebrou-se a lei de Deus, se afastaram de Deus. Gente, o problema não é nem a maldição, é a apostasia.
problema não é nem o pecado, é a ausência de Deus. Quando você tem ausência de Deus, o mal tem acesso na tua vida. O mal entra em ação. Pastor, em todas as fases do mundo, em todas as fases, sempre teve uma enfermidade, ou seja, doença física, mas vindo da enfermidade, de época, né? Sim. Pela lepra, Peste bubônica, sim. Nossa. Peste negra. Cada época vem uma coisa. Sim. Asiática. Sim, exatamente. Não tem cura, não tem cura. Quando descobre, Sim, às vezes Deus precisa mandar outra. Algumas têm explicações científicas, outras são uma espécie de juízo de Deus a uma geração que estava depravada. Né? Outros são questões de falta de higiene, como por exemplo a peste bubônica, a peste negra. Era falta de higiene nas cidades. E os ratos proliferavam, as urinas, fezes e tal. E aquilo gerou uma série de desgraças na vida das cidades, né? Coisas terríveis. Então, tem parcela de culpa dos homens, tem questões que são juízos de Deus e tem questões que são biológicas, né? Climáticas. Mas todas as questões de doenças, enfermidades, elas são multifatoriais, tá? Muitos fatores. Nós não podemos dizer isso é do demônio, ponto final, o resto tudo não. Demônio é uma das causas, né? Falta de higiene é outra, problemas crônicos, maus hábitos de saúde, má alimentação. Então, toda enfermidade e doença ela é multifatorial. É o caso da dengue, né? Mas Não é verdade? Exatamente. Todo mundo sabe que a gente precisa estar com tudo limpo lá, no diabo, isso, aquilo, mas Exatamente. temos, né? Exatamente. Descuida, vem a doença. Então vamos lá, voltando aqui, gente. Não podemos descartar a possibilidade de uma manipulação demoníaca na genética humana. Será que isso é possível, gente? Sim, é possível. Não é uma doutrina isso, é uma suposição bíblica. Na verdade, se o próprio homem, com a sua tecnologia humana limitada, já tem acesso ao seu genoma, né, que é esse mapeamento do código genético, projeto Genoma, imagina os demônios que conhecem os seres humanos há mais de 6.000 anos. E são seres muito mais inteligentes que nós. E muito mais organizado. Tem gente que pensa que o diabo é burro, os demônios são burros. Gente, isso é uma ignorância bíblica. Satanás e os demônios são muito mais inteligentes que nós aqui, seres humanos. Eles eram anjos, os anjos são seres sobrenaturais, são seres extraordinários. Então tem gente que faz chacota, avacalha com o diabo, chama o diabo de burro, de besta. Gente, não faça isso, até porque o diabo ele é retalhador. Hoje você está fazendo chacota dele, amanhã você pisa na bola, no pecado, no negócio, ele vem e te retalha. Claro que nós não temos que supervalorizar ele e nem minimizar, a gente tem que ter uma visão equilibrada de quem eles são, de quem nós somos em Cristo, que maior é aquele que está em nós, que aquele que está no mundo, amém? A gente não pode cair na chacota, entendeu? Tirar sarro, chamar o diabo de burro. Tomem cuidado. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com o pastor Luteninho também. A gente tem que tratar com seriedade os seres malignos. Nem com medo, perturbação, né? Nada disso, supervalorizando o poder deles ou qualquer coisa nesse sentido. Mas também não fazendo chacota, zombaria deles. Porque eles são seres retalhadores. E eles retalham e arregaçam com muita gente. Tem muito pastor, né? Muito pessoa aí, né? No meio da igreja, fazendo essas palhaçadas. E de repente eles pisam na bola, o diabo vem com os 2 pés do cara. E arregaça. Porque o cara fazia chacota, o cara tratava o inimigo com chacota. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui. Então, o que podemos concluir é que a alteração genética está não apenas relacionada ao estilo de vida, ou seja, escolhas, hábitos, ambientes, ou seja, é da nossa responsabilidade isso aqui. Escolhas é da nossa responsabilidade? Hábitos é da nossa responsabilidade? Ambiente aqui é da nossa responsabilidade, sim ou não? Sim. Limpeza, organização do ambiente é nossa responsabilidade. Mas também com a condição espiritual do indivíduo e da sua linhagem espiritual, baseado nesse Deuteronômio 28:59 que nós estamos falando, tá bom? Vamos lá. Outra causa de maldição aqui, gente.
esterilidade crônica. Esterilidade crônica. Nós estamos baseados em Oséias 9, de 11 a 17. Vamos lá então, a Bíblia diz assim: quanto a Efraim, vocês sabem, né, uma das tribos de Israel, filho de José, a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios ressecados. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Eles não darão fruto, sim. Ainda que gerem, eu matarei os frutos desejados do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouviram e errantes andaram entre as nações. Então aqui Efraim não é só a tribo de Israel. Aqui é um símbolo do próprio povo de Israel, né? O povo de Judá, o povo hebreu aqui, que estava se apartando de Deus. E aqui, através da boca do profeta, no caso aqui Oséias está lançando uma sentença de juízo sobre o povo que havia se apartado dos caminhos do Senhor. Tá bom? Então esse texto reflete a implacável infertilidade do povo de Deus como um sintoma de uma obstinada apostasia. O que é apostasia, gente? Abandono da fé. Resumidamente, apostasia é abandono de Deus. Por isso que eu falei, a questão não é o pecado, a enfermidade. A questão pior de todas é a ausência de Deus. É o incabode, a falta da glória de Deus. Faltou a glória de Deus, a presença de Deus, o mal se prolifera. Entre eles, a esterilidade. Tá? Está muito calor? Se quiser, liga o ar aí. É que senão fica passando o povo ali e atrapalha a aula. Pastor, liga esse daí. Vou ligar o ar então. Bom, vamos lá então, gente. Continuando. Então, a madre, o útero e também os seios simbolizam na Bíblia o quê? O potencial de gerar e sustentar não apenas filhos, mas também relacionamentos, projetos, ministérios e planos. Ok? Então aqui simbolicamente não é só gerar filhos. Esterilidade crônica vale também para sonhos, projetos, ministérios, planos. A fertilidade, gente, é uma consequência natural de uma vida saudável. Porém, a esterilidade crônica denuncia desordem, rebelião e morte espiritual. Fala comigo: desordem, rebelião e morte espiritual. E qual é o causador dessas três coisas, gente? A apostasia, o abandono da fé, o abandono de Deus, o pecado. O pecado gera desordem, sim ou não? Ele é promovido por uma rebelião e ele causa morte espiritual, sim ou não? Sim. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa também morrer. Às vezes não é a morte física na sequência do pecado, mas no mínimo é a morte espiritual, a morte emocional, a morte, uma série de consequências que podem vir. Pastor, quando tem essa morte espiritual, o Espírito Santo afasta. Assim, não é morte espiritual aqui, nós estamos falando é de um posicionamento, ou a falta dele diante de Deus. Entendeu? Aqui, nesse trecho aqui de morte espiritual, é no sentido de alguém que realmente agarra o pecado, vive em pecado de maneira cíclica, contínua, vira as costas para Deus e não se posiciona mais em Deus, não se arrepende. Ele entra no estado que a Bíblia chama de morte espiritual. Entendeu? E é claro que cada pecado não tratado, que vai se perpetuando na nossa vida, vai produzindo mortes na nossa vida. Não adianta querer dar um migué em Deus. Isso é uma lei espiritual. A alma que pecar, essa também morrer. Por exemplo, você fica guardando uma amargura, um ressentimento, um ódio no seu coração, isso vai te matando aos poucos, sim ou não? Sim. E se você não tratar isso, pode te levar a essa posição terrível de condenação eterna, chamada morte espiritual. Porque a Bíblia diz em Mateus 18: se nós não perdoarmos,
do íntimo do nosso coração, vosso Pai Celeste também não vos perdoará das vossas ofensas. Se a gente só nega perdão recebido de Deus para os outros, nós não receberemos de Deus o perdão, a graça e a misericórdia. Isso é muito sério, tá? Todo pecado, fala comigo, todo pecado promove morte. Isso é um fato. No mínimo momentâneo, tá? E existe esse estado espiritual, de morte espiritual, que sim, é o abandono da fé, né? Às vezes o Espírito Santo ou nunca entrou lá, ou se apartou da pessoa, pode vir a esse estado aqui, tá bom? Vamos voltando para cá então. É muito comum lidarmos com pessoas que se veem dominadas pela incapacidade de iniciar e principalmente terminar o que se iniciou. Sim ou não, gente? É muito comum isso aqui? Começa um curso, não termina, começa a faculdade, não termina. Isso é demais, tá? Também pessoas que frequentemente são vítimas de interrupções estranhas, estabelecendo frustrações crônicas em diversas áreas da vida. Sim ou não? Começa, se frustra, abandona, aquela confusão. As coisas não se iniciam, ou quando iniciam, estranhamente morrem, são abortadas. Então tem a ver com esse texto aqui de Oséias 9, de 11 a 17. Às vezes a causa é a apostasia, está abandonando a fé, está abandonando as coisas de Deus, e a morte vai entrando, a frustração vai chegando, a angústia e assim vai. Tem ouvido, né? Muitas pessoas dizendo que tudo que elas tocam simplesmente morre, simplesmente acaba, se perde, de maneira estranhamente anormal. Objetos quebram ou somem, aparelhos estragam, animais de estimação morrem, a empresa quebra, amigos abandonam, a igreja divide, regride, projetos sucumbem, sonhos abortam, sentimentos se frustram, casamentos se destroem. Então aqui nós temos vários exemplos disso que nós estamos falando. Esterilidade crônica. Fala comigo, esterilidade crônica. Então, obviamente, né, esse tipo de quadro qualifica um sintoma de maldição. Sim ou não? Sim. Pergunto para vocês, isso é normal? Uma coisa ou outra acontecer na vida de todo mundo pode acontecer. Mas de maneira crônica, por isso que ele bota essa palavra, esterilidade crônica. Quer dizer, qualquer ser humano pode passar por um momento de esterilidade, né? Em que a pessoa não está frutificando, ou está com uma dificuldade de gerar um filho. Mas, se isso é crônico ao longo da vida da pessoa, pode sim ser um sintoma de maldição. Tá bom? Então, qualifica um sintoma de maldição e merece um aconselhamento no padrão da libertação, que a gente chama de mapeamento espiritual. Então podemos alistar algumas coisas, né, que reforçam esse sintoma de perseguição espiritual. Por exemplo, alguns exemplos práticos disso, de esterilidade crônica. Primeiro, tendências ao aborto. A pessoa tem tendência a sempre estar abortando. Ou vários abortos involuntários. Pode ser que seja. Problemas menstruais crônicos, que geralmente não tem, né? Origem médica, explicação científica. De caráter anormal, perda do útero, perda dos seios, esterilidade espiritual, emocional, sentimental, profissional, em outras palavras, nada prospera. É um dos sinais da esterilidade crônica. Todo mundo entendeu, gente? Ficou claro aqui? Então, quando você está ouvindo a pessoa, aconselhando a pessoa, se você observar esses quadros aqui, tem que se trabalhar essa questão aqui, da esterilidade crônica. E geralmente, pelo que nós vimos aqui, qual é a causa da esterilidade crônica? Abandono da fé. Em algum momento a pessoa abandonou a fé, começou a ter práticas que são abomináveis, a quebrar a lei de Deus, atrair o mal em ação, a
maldição. E isso às vezes não é nem só ela, né? As gerações anteriores, lembrando que a influência vem até a 4ª geração, em ascendência, ou seja, para cima, pais, avós, bisavós. A pessoa é a última geração. Então os pais, primeira geração, né? Seria a segunda, né? Avós e bisavós. Do bisavô até eu sou a 4 gerações. Fala. Tem um primo meu, rapaz, ele não para em serviço nenhum. Não para em serviço nenhum. As coisas que ele pega, ele quebra tudo, não vai pra frente. Certo. Pode ser um quadro desse daqui. Tá? Pode ser. Às vezes não. Às vezes o cara é muito serviço. Pode ser outras coisas. O desligamento é bom, serviço. É bom? E é só que ele briga demais. Qualquer serviço que ele entra, ele briguento. Aí pode ser que não seja espiritual. Pode ser que seja engenhosidade, personalidade difícil, né? Já separou 2 Como vezes. também pode ser espiritual, tá? Tem que fazer uma investigação em casa. Ele é separado 2 vezes. Isso são questões crônicas. Isso é não parar em trabalho nenhum. Isso aí é muito comum. Vamos lá, gente. 4. Quadros de desintegração familiar. Quadros de desintegração familiar. Fala comigo. Quadros de desintegração familiar. Tá? Então a esfera familiar é um dos principais campos para se constatar a existência de infiltrações demoníacas. Sim ou não? Sim. Então, às vezes a causa não está na pessoa, está na família. Tanto é que a psicologia tem um ramo da psicologia chamado terapia familiar sistêmica. É um ramo da psicologia que aborda só isso aí. Quer dizer, o indivíduo ele não é isolado, ele está ligado a todo um sistema familiar. Então eu não posso trabalhar só com o indivíduo, eu tenho que trabalhar com todo o sistema familiar. Essa abordagem psicológica trata disso. Ele é o identificado, né, nesse caso. Exatamente. Tá bom? Então, voltando para cá, grande parte do esforço do inimigo se resume em quê? Desintegrar a família. Sublinhe isso aí, é muito importante. Então, da mesma maneira que Deus é o Pai da reconciliação, da restauração, da libertação, da transformação, o diabo é o príncipe, né? O imperador das trevas, que o tempo todo quer quebrar relacionamentos, quer destruir a família, quer desintegrar a família. Tá bom? Primeiro ele causa o quê? Ele transforma a família numa família disfuncional. O que é uma família disfuncional? É uma família onde as coisas estão indo mal. O pai, a mãe, os filhos, está tudo embaralhado. Ninguém cumpre a sua função. O marido não cumpre a função dele, a mulher não cumpre a dela, os filhos. Aquela bagunça.